Fala CrossFitters, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Túmel. E eu, Rodrigo Rocha. Hoje temos dois convidados que, enche o peito de felicidade. Bruninho e Jeff. Os pupilos. Isso! Os dois trabalham com a gente na Burning Fox. A gente vai contar um pouquinho mais hoje do crescimento deles dentro da Burning Fox, funções, cargos, plano de carreira, benefícios também. Aulas. Então, a gente vai comentar um geral para vocês entenderem um pouquinho do trabalho que a gente faz na Burning Fox. E acredito que vai ajudar bastante para o gestor e para coaches também, para vocês entenderem os processos, como que a gente faz acontecer e a importância de eu sempre falar que o ponto principal de uma boa gestão é a experiência do colaborador, porque sem eles a gente não faz nada. E no meu caso, mais ainda, que eu não sou professor, então realmente minha equipe que faz as coisas acontecerem. Então, é isso, turma. Sejam bem-vindos. Valeu. Pode falar um pouquinho de vocês, Jeff. Conta um pouquinho aí da sua história na Burn. Minha história com educação física, ela começou na Burn mesmo. Eu comecei a faculdade, poucos dias, meses de aula, já entrei no box. Entrei como estagiário, estou há 4 anos e uns 2, 3 meses já. E hoje estou com uma posição um pouquinho melhor, estou como coach já, trabalhando bastante, dando bastante aulas. E conquistei um espaço legal na empresa, graças a Sr. Leonardo. Obrigado pela oportunidade, Léo. Sempre um prazer, Jeff. Jeff, quando ele entrou, você tinha 19, 18 anos? Tava com 20 anos. 20 anos. E eu lembro quando ele entrou, ele era muito tímido, muito tímido. Hoje ele já é o que a gente até vai falar. Ele é o professor que tem ganhado faz 3 NPS entre as duas unidades. Então, teve um desenvolvimento muito grande lá dentro. E a gente queria entender um pouquinho mais como que foi para você esse crescimento lá dentro, como que é trabalhar e também como que foi que você sentiu esse seu crescimento mesmo pessoal, profissional e pessoal, trabalhando na Burn. Cara, quando eu entrei era um pouco mais difícil, eu não tinha esse hábito de ficar na frente de muitas pessoas ao mesmo tempo, eu poder dar aula, então eu era bem travado. Teve vezes que eu até travei, pedi ajuda para um outro professor na aula poder me ajudar. E com o tempo foi desenrolando um pouco mais, eu fui conseguindo ganhar um pouco mais de espaço, ter mais intimidade, fazer mais amizades com os alunos, isso ajudou bastante também. Mas eu senti que eu consegui destravar mesmo nas aulas quando eu investi um pouco mais em estudo fora da faculdade. Então eu pesquisei alguns pontos de... Primeiro LPO, que eu estudei bastante no YouTube, tem vários professores que passam umas didáticas legais. E eu fui conseguindo colocar isso na aula, vi que foi dando certo, ganhei um pouco mais de confiança. Depois progredi para um pouco de periodização, um pouco de ginástica e isso me ajudou bastante. Mas o principal foi, lá no começo, eu consegui conversar um pouquinho na aula com um aluno, conversar um pouco com outro. Me ajudou a ter mais intimidade e mais segurança para falar na frente de todos eles. Porque eu via como amigos ali, não como clientes, né, alunos. Mas quando você começou a faculdade de Educação Física, você já tinha noção desse trabalho que você ia ter, de falar na frente, de desenrolar. E você sabia que ia ser uma dificuldade para você? Já pensava nisso? Já pensava nisso. Tanto é que nas primeiras aulas práticas da faculdade, que tinha que conversar alguma coisa frente aos outros alunos, dava uma travada. Foi um bloqueio que... Hoje eu fico bem feliz de ter tirado ele da minha vida, mas eu sofri bastante com ele. Eu era muito tímido, o Léo me viu nos primeiros dias. Eu era totalmente pra dentro, fechado, não conseguia conversar. Até a sua postura, né? Minha postura. Eu era bem fechadinho aqui. Isso, hoje tô mais em pé. Mas uma coisa que você falou que é importante, e eu acho que é legal de frisar isso pra galera, né? A gente sempre fala sobre o conhecimento gerar confiança, né? Então, às vezes você é tímido, você não tem tanta desenvoltura porque você ainda não tem confiança naquilo que você fala. Então, como que eu vou ser solto, irreverente, vou saber a hora de brincar, a hora de falar sério? Através do conhecimento, né? Então, quando você começou a conquistar isso, a segurança ela vem e você começa a ter mais autoridade. E aí eu acho que esse que é o lance importante, né? Muita gente não tem autoridade naquilo que fala. Então, automaticamente, você fica perdido com as palavras. Automaticamente foi estudando um pouquinho mais, igual você disse, né? Fora da faculdade, porque a gente sabe que o CrossFit, os pilares do CrossFit hoje, você não encontra na faculdade, né? Os pilares mesmo, assim, do LPO, da ginástica olímpica, não são pontos que você vai encontrar. E aí a gente está falando sobre educativos de aula, né? Movimento, enfim, todo o aparato que tem. E aí quando você tem que buscar fora, e aí você começa a dar uma evoluída.
Mas eu acho que esse ponto que você falou de ter o conhecimento é algo até que a gente fala bastante no NPS, nas avaliações, que tem pontos que a gente pede mais para o estagiário e pontos que a gente pede mais para o professor. Sim. A gente não vai cobrar muito um conhecimento técnico, uma entonação de voz, Isso aí. uma controle de turma. E hoje em dia você já tem tudo, tanto é que os NPS do Jeff dá 94, 93? O chute foi 94. 94, que é uma nota extremamente alta. Eu acho que a sua primeira, se não me engano, foi 62, eu acho. Não, a minha primeira você me mostrou. Pra não desanimar, né? Foda. Continua assim, meu garoto. Tá indo bem. Mas se eu não me engano, Tinha sido bem baixinho. foi bem baixo. Mas é isso. A gente tem que entender quais pontos. A gente cobra mais um estagiário. Carisma, entusiasmo. Que mais? Que é o... Controle de turma. Controle de turma, não. Não? Para estagiário não precisa. Pra estagiário. Pra estagiário. Mas foi uma construção bem legal do Jeff, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. Bom, aí você foi, pegou segurança e começou a desenrolar nas aulas. Comecei a desenrolar melhor nas aulas e isso me ajudou até no extra box, fora do box. Eu tô com tanto legal de aluno de personal agora por conta dessa segurança que eu tive de estudar um pouco mais. Porque comecei com uma indicação de um aluno do box para uma amiga de fora. A amiga de fora indicou outra amiga. E assim tô indo. Hoje tá com quantos alunos de personal? 10. Caraca! 10. São 4 de consultoria de corrida e são 7 presencial. 7 presencial, 3 de consultoria de corrida. Pô, que legal. Desenvolveu, desenrolou. Desenvolvi. Show de bola, Jeff. E vamos ir pra Bruna agora? Bora. Vamos lá, Bruna. Um ponto legal aqui só pra comentar com vocês. O Jefinho já é professor nosso, a Bruna é estagiária, mas isso não prende de ter cargos acima, cargo de coordenação. O Jefinho e a Bruna tomam conta, o Jeff da unidade 2, parte de atendimento, a Bruna da unidade 1. A Bruna também faz o marketing. Ela, junto com a Marina, fazem o marketing da Burn Fox, que eu falo para todo mundo que eu gosto de separar entre alguém responsável na parte de coach e alguém responsável na parte de recepção. Então, não é algo que vocês precisam se prender, pelo menos na minha opinião, vocês não precisam se prender. Se realmente o colaborador está se desenvolvendo, independente se ele tem o CREF ainda ou não, de dar oportunidade, porque tem áreas que eles vão desempenhar muito melhor do que um coach. Então, não fique preso a isso. Só quando for coach que eu vou passar algum cargo de atendimento, de coordenação, de gerência. Isso eu não me prendo a isso, porque realmente os dois mostram o trabalho. O Jefinho é formado agora, mas antigamente ele já tinha esse cargo. Há muito tempo ele já era o responsável da unidade 2. Então, só para deixar claro isso, não se prendam a um CREF para dar um cargo a mais para a sua equipe. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bruna é namorada do Rocha. E coach nossa e tudo ajuda. Conta sua história, Bruna. Bom, eu sou formada em administração. Estudamos juntos, por sinal. Exatamente. Conheci o Léo na faculdade. Depois de me formar, na verdade, antes de me formar, eu já sabia que a administração não era a minha área, mas trabalhei... Quanto tempo na administração? Eu atuei uns 3 anos. 3 anos? Porque eu comecei, até pra mais, eu comecei acho que lá no segundo ano da faculdade eu já comecei a estagiar na área. Então eu comecei numa empresa, depois fui pra banco e aí eu fiquei em banco uns 3 anos. Só que no final da faculdade eu já sabia fazer o cross-training da vida, perto de casa. E aí eu já fui me apaixonando, sempre fiz esporte. E eu gostava muito de lidar com o público. E sempre na área da administração, ainda assim eu lidava com o público. E a área de banco, já fui o posso ajudar das agências e tal. Então sempre ajudei a galera. Mas aí voltada pro esporte, eu falei, nossa, essa é a minha área, quero seguir. Mas já tava pro final da faculdade, falei, vou terminar, vou ter esse diploma. E aí depois terminei a administração, continuei na área do banco, mas demorei um pouquinho para ter coragem para começar a segunda faculdade. E aí tive uma breve experiência num outro box, que depois a gente volta a falar. E aí nisso eu voltei para Ribeirão Preto, porque eu tava em outra cidade. Voltei para Ribeirão, o Léo ficou sabendo, o Léo falou que precisava da oportunidade, e aí eu entrei pra Burn Fox. E vai fazer uns 2 anos e meio já. Parece que faz menos, porque a pandemia foi meio... Pós-pandemia? Foi pós-pandemia. Foi pós. Eu cheguei e tava ainda usando as máscaras. Foi pós-pandemia. Foi. E aí, desde então, a gente tá aí. Eu falo sobre essa questão de falar, né, na frente da galera. Isso aí me inibiu bastante já. Eu digo que hoje ainda me inibe mais menos,
Tanto que eu lembro que quando eu entrei na Burn, tinha um dos alunos, era uma professora nossa da faculdade. A Dani. E aí eu falava assim, nossa, que legal, né? O mundo dá voltas. E agora eu tô dando aula pra ela. E eu falava assim, cara, esse lado do professor, ele é desafiador, né? Porque você que tá lá como aluno, você nunca imagina o outro lado. E aí eu falava assim, será que ela tá reparando como eu tô falando? Será que eu tô falando bem? Será que ela já se imaginou nessa posição? Porque eu nunca tinha me imaginado naquela posição. Então, mas é uma questão também de confiança, de conhecimento, que aí você vai adquirindo e vai melhorando. Para os 3, qual que é a parte mais prazerosa em dar aula? Bom, pra mim é evolução, né? Eu falo muito dessa parte que... Até já falei em outros podcasts que às vezes a gente fica até frustrado, né? Que às vezes você pega um aluno que tem um potencial gigantesco de evolução, né? Tipo, na minha parte, né? Que é mais alta performance, né? Foi o que eu vivenciei bastante. Então, você vê um aluno que tem uma... O cara tem uma capacidade para ser não digo um atleta, mas um cara que treina muito bem. E às vezes o cara não quer. Ele só quer ir lá, suar, fazer o seu. Então, às vezes a gente fica até frustrado. Mas para mim, acho que a grande... O que fica mais importante de tudo pra mim é a evolução. Ver a evolução do cara, a evolução de uma mulher que chega, uma mãe que chega lá que tem 3 filhos, tá fora do peso e ela consegue mês a mês ir melhorando, e ela vai perdendo peso e ela não consegue pular a caixa, ela pula a caixa. Então acho que a evolução pra mim é a palavra-chave. Eu vendo um pouquinho assim, não sei se eu daria certo nessa área, mas eu vejo que a parte muito legal é que a voz que vocês têm lá dentro, tipo, mano, o coach falou, tá falado, sabe? Os alunos respeitam muito isso de o que o coach falou aquilo, putz, pra atividade física, é lei o que ele falou. Sim. Eu acho isso muito legal. Se eu estivesse na área, era o que eu ia gostar de, tipo, nossa, ter esse contato com o aluno realmente me respeitar, que talvez na faculdade a gente não tinha muito isso com os professores, né? Dormia, fazia o cara 4. Mas hoje com o método Skill... eu consigo ter um pouquinho disso, né? Tipo, que hoje eu tenho alunos. Então Sim. É legal isso. E eu penso muito, se eu trabalhasse na área de ser coach, educação física, seria muito legal essa parte de, putz, velho, os alunos me respeitam ali, tudo que eu falo nessa parte dentro do box lei. É lei, é algo que eu gostaria bastante. E vocês? Cara, o que eu acho mais legal ali no meio da aula... é uma evolução do aluno, mas não só no treinamento em si, mas a evolução que essa pessoa tem como indivíduo, como pessoa. Porque comigo foi assim. Eu comecei a treinar numa época da minha vida, tava toda bagunçada, eu tava com um trabalho que eu não gostava, tava num relacionamento que não tava dando certo. Então era minha fuga. Minha fuga do dia era ir pro box treinar. E quando eu comecei a faculdade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer por outras pessoas a mesma coisa que o meu coach na época fez por mim, que foi me ajudar nessa uma hora do dia. Então hoje eu fico muito feliz com um aluno meu que ele chega mais sorridente no box, ele faz mais amizades do que um aluno que chega e bate o pé em si. Claro certeza. Que é feliz também, é muito legal. Mas essa evolução pessoal eu gosto de ver, é muito legal. Você vê aquele aluno que era travado, que não tinha um amigo, e hoje você vê todo sorridente, Sim, feliz, nossa, com um monte de amigo. É uma lista gigante de pessoas assim. E você, Bruna? Eu acho que envolve um pouquinho de tudo isso, mas eu acho que assim, quando o aluno vem e te fala assim, nossa, aquilo que você me falou, eu entendi aquilo que você falou. Era realmente aquilo, sabe? Quando a gente tem clareza pra falar e aquilo se encaixa perfeitamente ali no que o aluno tá fazendo, e aí tem um casamento ali, né? As coisas fluem, se encaixam, e o aluno fala assim, nossa, muito obrigado pelo que você falou, foi aquela dica que realmente mudou tudo, sabe? Então isso me dá uma puta satisfação lá na hora. E fala assim, né? Dá sentido, eu acho, assim, sabe? Exatamente. É o que eu comentei também da minha área hoje em dia. Sim, sim. Turma, uma pausa rápida aqui pra gente agradecer os nossos patrocinadores. Yes. Jerkbox, novo patrocinador. Então, vocês estão vendo aqui, eu Rochinho uniformizado, o Jeff veio sem querer. Queria também falar um pouquinho da promoção que eles vão ter na Black Friday. A partir do dia 20 agora, de novembro, vão ter peças a partir de R$39. Então vai ficar aqui o QR Code para vocês, igual dos outros patrocinadores também. Vocês podem acessar, vocês vão direto para o site. Então não perca essa oportunidade. Fechou? E agora também agradecer a Brave. Fitness está aí com a gente. Mais uma vez agora eles vão ter a competição. Essa é a Upper Just. Então aqueles precinhos tops que a gente falou da última vez.
Ó, bike remo aqui à vista por 5.899. Bike remo. Então tá um precinho ali, ó. Camarada, vale muito a pena. E também vai ficar a foto aqui pra vocês, se vocês quiserem ver mais barra, caixa, o que mais que tem? Anilha. Então todos os preços estão muito top. E a nossa parceira amiga, a Bernard, que eu agradeço aí, que é uma apoiadora do nosso projeto. Fechou? Boa. Vamos Top. continuar? Coach, Bora. puxa o tema agora. Não, e aí agora a gente quer falar um pouquinho sobre a evolução que vocês estão tendo agora de cargo, vamos colocar, e até, vamos dizer assim, salarial, né? Não precisa falar valores, óbvio, mas esse crescimento de escada, né? A gente não começa num lugar ganhando já 10 mil reais. A gente começa ali ganhando um salário de estagiário e a gente vai acumulando função. Porque o que a gente estava falando, até sobre esse episódio, que é importante, é justamente isso, né? Como que nós conseguimos fazer os nossos colaboradores evoluírem dentro da nossa empresa? Porque pensa, vocês como educadores físicos, vocês entendem que a academia, ela é restrita a um crescimento profissional vertical, tipo, igual uma empresa. Uma empresa é gigantesca, né, cara? Você tem lá o começo, você tem o diretor, você tem o CEO, você tem tudo. Na academia não tem muito pra onde correr. Só que a ideia sempre foi nossa na Burn, foi criar cargos e para diferenciar os salários, para conseguir ter uma evolução e para que os nossos professores tivessem um porquê dos seus trabalhos e essa evolução. Então, saber um pouquinho como que você começou. Então, você começou como estagiário, depois você virou professor, que momento que foi adicionado um cargo e você falou, isso é importante para mim. Até porque a gente sabe que tem muitos professores que não gostam de acumular cargo, certo? A gente sabe disso. Tem gente que não quer cargo, tem gente que só quer dar aula e ir embora. E ok, não tem problema. Só que a composição dentro, né, da educação física, a gente sabe. Se você não fizer uma composição de salário, for viver somente de dar aula, não dá. A gente sabe, né? Sendo sincero, não dá. Você tem que correr para um personal, você tem que correr para uma coordenação, você tem que fazer outras coisas. Então, como é que foi essa primeira entrada? Então, você começou como estagiário, já virou professor ou antes de virar professor já foi adicionado cargo? E como é que foi? Como é que você encarou isso? Como é que você encarou assim, cara, vou adicionar esse cargo, porque ele vai me dar mais dinheiro, óbvio, mas qual conhecimento a mais? Então, juntar esses dois pontos. Ó, se eu não me engano, acho que são 9 professores? Não lembro a conta. Eu acho que de 9, 7 tem mais funções a não ser dar só aula. E eu sempre deixei claro isso na Burn. Eu falei, galera, eu não quero só um coach que entra ali nas 4 linhas, acabou, vazou, galera, valeu, falou, foda-se, acabou minha hora aula. Não. A gente sempre buscou algo a mais ali dentro. Então, você tá falando de crescimento de salário do Jeff, acho que o Jeff já teve 7 aumentos, né? Nossa, foi bastante. De 2,5, foi bastante. Uma porrada, né? Foi bastante. E a gente sempre buscou desenvolver outras áreas, porque eu falo aí, todo mundo que me acompanha, não dá pra gente fazer o básico só hoje no CrossFit. Não dá pra gente simplesmente só... Tem muito dono que quer fazer tudo, quer fazer a parte de recepção, quer organizar evento, quer organizar a parte de camiseta, mandar mensagem para aluno, cobrar aluno também que tá com plano aberto, quer fazer tudo. E não dá para você fazer tudo se você quiser fazer algo bom. Então você precisa delegar, você precisa ter uma equipe que faça isso. Eu já tive muita dificuldade de delegar, hoje eu consigo. Pelo menos hoje eu falo, eu não mando mais mensagem no grupo pros alunos, eu peço pros 2 mandarem, que eu não quero mais, tipo... Os alunos terem já que quem é responsável de cada unidade, eles já podem contar com eles. Então os 2 tiveram bastante esse momento de putz, agora vamos começar a fazer isso, vamos começar a fazer aquilo, a gente vai entrar mais a fundo do que cada um faz. Mas primeiro do Jeff, que sempre foi muito tímido e conseguiu desenvolver, e logo no começo ele já se tornou a referência da unidade 2, né? Lá em 2020, a gente abriu em 2020. Já foi em fevereiro de 2020, a gente abriu. Você ficou uns 6 meses na unidade 1 só, né? Eu entrei em agosto na unidade 1. E aí em janeiro ou fevereiro, não lembro ao certo, a gente abriu a 2 e eu fui pra 2. Ficou uns 3 meses, veio a pandemia. Mas depois que voltou a pandemia, eu fiquei um bom tempo só na unidade 2. Agora que eu tô um pouco nas duas, né? É que a unidade 1 nessa época já tava completa, né? Já tava completa, a grade horária, né? Não tinha muito espaço. Isso. Mas você me perguntou aí dessa evolução financeira, quando a gente começou a trabalhar junto,
Estágio, né? Não esperava que fosse ser um valor muito alto, mas dava pra poder acertar ali gastos. Então eu consegui ir questão de pouco em pouco. E lembro que quase sempre ali, de tempo em tempo, o Léo ele combinava um aumento comigo, ele me dava esse aumento, já ia ajudando, agregando no mês. Mas antes de eu me formar, eu já estava com algumas funções já. Até entrando no meu último ano de faculdade, eu estava com bastante função. Eu até falei com o Léo, a gente fez uma pequena pausa ali. Falei, Léo, tá corrido com a faculdade agora, tô com muita coisa. Não consigo fazer essas funções mais. A gente parou uns meses, acabou a faculdade, voltei. E agora voltei com essas funções, então recebo por elas. Tô com um salário de coach agora também, então já tá um pouco mais de boa. E tá com 10 alunos de personal. Hoje, assim, você... Eu pergunto bastante pro Jeff, quanto você quer ganhar? O que você quer? E, porra, pra mim, eu sempre falo, tipo, a missão da Burn Fox é uma, a missão do Léo é outra. A minha missão é que as pessoas que trabalham comigo, elas consigam alcançar o objetivo delas profissional. Essa é a minha missão. E quando a gente fala em salário, você já tá muito perto do seu objetivo, né? Isso é muito legal, porque o Jeff, sei lá, entrou ganhando R$10 hora aula, né? Era isso aí. Aí eu dava, acho que 3 aulas por dia, era R$600 no mês. E hoje eu tô mais perto desse objetivo meu. E que você falou aí dessa sua missão de entregar liberdade financeira, eu lembro, a gente teve uma reunião há muito tempo atrás, foi uns 3 anos, se eu não me engano, ou mais. E nessa reunião perguntaram qual que era o objetivo de cada um. Eu lembro que você falou que seu objetivo era esse. Tá cumprindo. Tá me dando liberdade financeira. Que alívio, hein, Léo? Tá cumprindo, eu lembro disso daí. É isso. É o meu propósito, né? Então, acho que nem só tanto profissional, mas amigos também que buscam. Léo, me ajuda nisso, mas eu gosto muito de poder ajudar com conhecimento, com trabalho também. Tipo, já me ferrei bastante de oferecer trabalho para amigos, já me lasquei, sociedade, porque é algo que eu falo, mano, então vem comigo que a gente vai dar certo. Mas são casos e casos, mas com a Burn Fox, com a Skill Business, é o que eu sempre busco para os colaboradores, que eles realmente consigam alcançar a liberdade financeira deles. Então, Jeff, hoje você faz a parte de atendimento, então conta um pouquinho como que é o nosso trabalho de faltoso, de atendimento. No atendimento, cara, o maior trabalho é dos faltosos, né? Então, comecinho da semana ali, a gente dá uma olhada na semana anterior, ver como que foi os alunos, se tem gente que sumiu há muito tempo. Aí, se ficou, hoje eu tô mandando mensagem junto com o Du. Como que você faz a divisão? Você e o Du? Eu e o Du, como o Du tá mais de manhã do que eu dou prioridade pra colocar a galera que vai mais de manhã com ele, porque ele tá mais ciente de quem tá indo ou não. E eu fico mais com o pessoal da tarde. A não ser que seja alguém que é bem mais próximo dele do que eu, aí eu coloco ele e falo, Du, manda uma mensagem aqui, ó, vê como tá as pessoas, vê se tá... E dá retorno isso? Os alunos voltam? Dá retorno. Como que é? No começo, eu não acreditava muito não. Até falei com você uma vez, até brinquei. Falei, nossa, mano, tinha uma aluna que tava faltosa, mandei mensagem, ela apareceu aqui à tarde. Eu falei. E fiquei surpreso. E funciona. Funciona mesmo. Eu sempre deixo muito claro que aluno faltoso... Qual que é o lance? Por que os alunos querem ficar lá com a gente treinando mais? Por isso que eu falo também que tem que ter bons treinos. Porque os alunos, eles têm que estar motivados, eles têm que estar tendo evolução. Lógico, conta muito se eles têm uma turma legal, se eles têm um ambiente de amigos lá dentro. Mas se ele não treina, ele não evolui, ele não vê a galera, ele não vai renovar, ele não vai continuar com a gente. Então é importante isso. E às vezes é o que você falou, que você não acreditava, mas depois que você viu o resultado, às vezes ele precisa de uma mensagem de apoio. A gente sabe que muitos alunos nossos são preguiçosos, eles vão arrastados, não é igual a gente que treina com prazer. Então, funciona muito essas mensagens. Foi o que eu falei que eu comecei a delegar, mas no passado eu também mandava mensagem pra galera e resolvia. Os alunos até assustavam. Outro ponto também legal nosso, que já teve aluno que falou que só fechou o plano com a gente pela mensagem 24 horas que a gente manda. E aí, como foi sua experiência, etc e tal. Então, são gatilhos que fazem os alunos, pô, velho, os caras estão se importando comigo. E você também, na unidade 1, você também toma conta dessa parte. Na unidade 1 tem mais funções da Bruna de atendimento que na 2, porque tem mais ou menos, uns 40% a mais de aluno, então tem mais funções. Então conta um pouquinho também das suas funções, a parte de pulseira, parte de marketing, parte de faltosos também. Conta um pouquinho, Bruno.
Começou com essa parte mais aí que o Jeffs falou, sobre o atendimento voltado, né, pros alunos faltosos. A gente também organizo a planilha lá pra gente mandar mensagem pros alunos que já fazem mais ou menos uma média aí de 8, 9 dias que não aparecem. E é o que o Jeff falou, eu também no começo falava assim, será que não é meio chato a gente ficar mandando mensagem? A gente sabe até onde a gente pode ir também, né? Sim. Porque a gente sabe que tem um limite ali, depois começa realmente a ficar chato. Mas faz a diferença. E isso hoje acho que virou até rotineiro entre nós, coaches, porque a pessoa a gente sente falta, sabe? Não é algo também que a gente tem essa função, mas é também genuíno. A gente tá lá na aula, a gente repara, poxa, o fulano não vai faz um tempo, sabe? O que será que tá acontecendo? Então, às vezes, quando a gente manda uma mensagem, é por função, mas também é porque a gente se interessa, sabe? Às vezes alguns desabafam, né? Sim, tô mal com isso, exato. com aquilo. Às vezes dá abertura e a gente dá continuidade. Mas tem essa parte dos faltosos, né? Dos atendimentos. A gente tem todo o processo, né? Quando a gente recebe os alunos aí o processo mais a parte da recepção, né? Mas do Burn 360... Uma coisa só para deixar claro, que eu falo que você tem que... um bom gestor tem que entender a necessidade de cada box. São 2 boxes com mesmo gestor, quase a mesma equipe, mas a gente trabalha de funções diferentes. A unidade 1 a gente tem carteira de clientes, na 2 a gente não tem. Que realmente é algo que a gente entende, tem que conhecer os alunos para você ver qual que é o melhor formato. Isso foi você e o Bruno já falaram muita coisa, várias vezes para mim. Eu pensei, vocês falaram, Léo, não é igual a unidade 1. Não é, você não tem que replicar. Às vezes o nosso aluno é diferente de lá. E realmente os alunos são muito diferentes. E foi algo que os dois ficaram batendo nessa tecla, o Jeff e o Bruno. E aliás, teve até aquela pesquisa que eu faço, o Employee NPS, que o Bruno falou, descascou lá um monte. E aí, hoje a minha relação com o Bruno é ótima. Eu falo pra ele, Bruno, depois que você saiu e voltou, nossa relação é excelente. E foi isso que vocês bateram na tecla, Léo. Cada gestão é diferente, mano. Não é porque você faz um e dá certo em uma que você tem que fazer igual. E é isso. Os dois tomam conta da parte de atendimento, mas a gestão da unidade 1 é diferente da 2 e vice-versa. E às vezes até precisa de um tempo para adaptar também um formato de trabalho de processo em uma para implementar na outra, né? Porque o nosso objetivo futuramente é replicar isso, né? Então automaticamente tem que funcionar nas duas. Mas é tempo de maturação. Porque uma unidade, quantos anos ela já tem, né? À frente. Quantos anos ela já recebe um trabalho, já recebe um treino, já recebe. Então, acho que é a questão de tempo até que se encaixe mesmo. O tempo também faz muito sentido na questão de o tratamento com os alunos. A gente tem aluno na unidade 1 de 7 anos. Isso. Na unidade 2 ainda é não dá pra falar que é uma semente basicamente ela tem 3 anos, mas ficou 1 ano parada na pandemia. Sim. Então são 2 anos de trabalho. E aí tem a troca de alunos, né? Alunos que entram. Então, se você pegar numa porcentagem maior, talvez seja 50-50 de alunos mais velhos e alunos mais novos. Então, a cultura ainda ela não é tão forjada igual é na outra, né? Na outra unidade. Então, Bruninha, seguindo um pouquinho dos seus processos, pode falar também como que é o processo de aula instrumental? Questão de como a gente atende um aluno. Mas voltando para essa área antes aí, ainda nossa dos coaches, pelo menos da unidade 1, a gente trabalha com a carteira CS, eu e o Alê. A gente tem determinados alunos que ficam na carteira do Alê, determinados alunos que ficam na minha, e a gente cuida, né? Não é igual o Jeffs falou lá na unidade 2, que você vê os faltosos e você distribui. Não, lá cada aluno já tem o seu coach, entre eu e o Alê. Então, a gente cuida dessa parte dos faltosos, a gente cuida também dos alunos novos que entram também, a gente distribui entre eu e ele. Essa parte de quanto tempo faz que o aluno está lá, ele vai ganhando as pulseiras, né? 1 ano bronze, 2 anos prata e 3 anos gold, né? Isso. E tem o 3 mais aí que surpresas virão, né? Tem surpresas no final de ano. Então a gente tem que cuidar de tudo isso, porque não é nada pronto, né? A gente não tem lá uma lista com os alunos, esse aluno tá lá faz tanto tempo, esse tal. Não, a gente tem que pegar aluno por aluno e preenchendo. E conforme for, agora a gente tá com uma planilha pronta e a gente tá alimentando essa planilha e, se Deus quiser, a gente vai conseguir preencher toda ela. E tem a parte dos alunos que chegam novos, né? E aí a gente tem todo o processo, né, do nome, que isso eu lembro desde quando eu entrei, que a gente, pelo menos eu, né, não sei o Jefferson, mas eu recebi um PDF quando eu entrei com a cultura. Não, o Jeff, quando ele entrou, eu... como que eu te atendi, Jeff? Quer terminar aí, Bruno? Depois eu conto essa história. Então vamos terminar e depois você volta. Mas eu recebi todo esse PDF e eu lembro bem
E o Léo me cobrou bastante. Acho que no primeiro dia já ele falou assim, já decorou o nome de fulano? Eu falei assim, quem é o fulano? Né? Eu já não sabia. Pô, fazia nenhuma semana que eu tava lá. Mas isso foi uma prioridade. E eu falei, nossa, isso vai ser uma dificuldade pra mim. Isso era algo que eu tinha essa dificuldade na minha vida de decorar o nome das pessoas. Mas... conforme foi, eu vi que não é isso que eu vou falando, vai virando algo genuíno. A pessoa chega lá, hoje já não tem mais isso. Nossa, qual é o nome mesmo? Você quer saber o nome dele, chamar ele pelo nome, né? Que hoje, se a pessoa chega e a gente, pelo menos eu não sei o nome, eu me sinto mal. Eu falo, poxa, como que eu não sei o nome dessa pessoa? Igual a gente dá as garrafinhas pra pessoa que chega, né? E às vezes já aconteceu de não ter a garrafinha, acabou a garrafinha. Hoje eu me sinto mal do aluno estar sem a garrafinha, não ter ganhado a garrafinha. Então são processos que no começo a gente pode até estranhar, pode até achar, poxa, é muita função, é muita coisa, pode ser chato, mas depois, conforme vai andando, né, você vai virando automático. E quando não acontece, a gente sente falta. Os processos, para eles acontecerem, tem que ter o hábito, tem que ter a constância. A continuidade. 100%. Eu falo pra todo mundo, começou a implementar processo, você tem que estar pelo menos 6 meses batendo na tecla. Sim. Então, tem que estar algum líder lá dentro. Hoje eu não preciso mais estar lá com vocês. Cobrando. Antes eu ficava lá assim, aí eu verdade. dou uns toques nesse. Vocês às vezes esquecem de levar o aluno na recepção. Acontece. Mas é a constância. Pra acontecer o processo, ele tem que virar um hábito, que é o que você falou, já é hábito. Sim, hoje. e hoje tá tudo redondo, né? Desde o nome, a pessoa chega, a gente já tem mais ou menos um feedback se a pessoa já treina, se não, por que ela tá lá, se ela é amigo de alguém. Então a gente já conhece um pouco da pessoa antes dela chegar. Ela chegando, as meninas da recepção também já dão super atenção pra elas, apresentam o box, a garrafinha, e aí ela tem a melhor aula da vida dela. E no final, a gente leva a pessoa até a recepção e ela tem aí depois, né, o Burn 360. Isso. E a importância de vocês conhecerem um pouquinho do aluno antes na aula experimental. Vocês entendem isso já hoje que, tipo, putz, eu conhecendo um pouquinho mais do aluno, eu consigo ter uma proximidade maior com ele na aula, eu consigo, às vezes, enturmar ele com uma turma. Você já tem uma intimidade antes, né? Uma intimidade que não foi forjada, é uma intimidade anterior ao primeiro encontro, né? Você já cria um laço ali com a pessoa sem forçar nada, né? É instantâneo. E eu acho assim, só a questão do nome, isso já é tão importante, sabe? Só a questão de você saber o nome da pessoa quando ela chega, eu acho que ela já se sente assim, fala, nossa, acolhida, né? Porque eu acho que o principal é a pessoa se sentir acolhida ali na primeira aula. Porque se ela vai, ela se sente um peixe fora d'água. Uma pessoa que às vezes nunca fez o cross, vai chegar lá, né? Muito. A pessoa vai falar, nossa, isso não é pra mim, eu nunca mais volto. Mas se você consegue acolher a pessoa, de alguma forma eu já sei um pouco dela, eu consigo enturmar ela com alguém que tá começando ali também. Iguais isso, também. Que se identifica. Então a pessoa já vai conversar, trocar uma ideia ali. E ela vai ver, poxa, tem essa pessoa que não consegue fazer o que eu não consegui, sabe? Porque, óbvio, ela vai ver outras pessoas fazendo coisas que ela vai falar assim, nossa, eu não consigo, né? Ela vai se assustar, que é o que acontece, né? Na maioria das pessoas. Mas ela se sentindo ali acolhida, eu acho que isso também vai muito dos coaches da aula, né? Da gente também ter essa percepção do que passar pro aluno que tá começando, tá na primeira aula. Então, eu acho que isso a Burn Fox, ela tem... isso é meio que um pilar ali, né? Da aula. Eu falo que na Burn os alunos não ficam... 90% não fica. Às vezes por... o preço é alto. Ou por realmente não ter gostado do esporte. Mas a experiência que eles têm na primeira aula... Sim. Se eles foram em outro lugar... Tem até o Gibim fala pra mim... queria que as outras pessoas fossem treinar em outros lugares. É bom. Então depois vem pra cá, ele falou. Ele falou, porque a Tami, a mulher dele, foi treinar com a gente. Ela, tô gostando, tal. Aí o Gibim falou assim, não, você tá gostando, mas vai em outro lugar. Você vai amar aqui quando você for em outro lugar. Tanto é que teve uma menina mental que foi em outro box, ela comentou, né? Ela falou, ninguém sabia meu nome. Eu fui fazer uma aula em um outro box antes de vir aqui e ninguém perguntou meu nome, ninguém perguntou se eu já treinava, ninguém me deu atenção e eu não gostei. E aí ela foi na Burn e ela já contou nessa história, eu acho que ela já teve liberdade, já se sentiu de outra forma lá, né? Quando o aluno chega no box e poder fazer a primeira aula aqui na Burn, ele chega a gente já sabendo essas informações. Mas ainda assim eu gosto de dar uma de tonto ali, vir conversar um pouquinho com a pessoa, vai tentando desenrolar um assunto, eu acho que fica até um pouco mais... Um vínculo um pouco mais forte. Então eu consigo direcionar mais fácil durante a aula. Mas normalmente ela chega já sabendo se ela já treinou, se ela tem alguma limitação.
A Bruna veio de outro lugar e o Jeff veio de uma Burning Fox diferente. Eu vim de uma outra Burning Fox. Acaba sendo outra academia. Acaba sendo outra academia. Como que foi não sei se você viu que a gente fez o vídeo com o Jeff, fingindo. Que ele tava arrumando as bolas? Eu vi. Do método skill. Eu vi. Ótimo. E basicamente, eu tenho certeza que há 3 anos atrás os professores falavam isso. Nossa, eu falava isso aí. Nossa, o Leonardo de novo enchendo o saco. E como que foi isso? Você vindo de outro lugar que realmente não tinha nada, era só dar aula, chegava um instrumental, você nem sabia que era instrumental, e você também nessa Burning Fox que era assim. Aliás, conta como que foi que eu fiz como foi a entrevista que eu fiz com você, como que eu tava. Eu vou falar um pouquinho como que eu era, galera. Conta aí, Jeff. Cara, a entrevista, quem me arrumou essa entrevista foi o Matheus, né? Que eu treinava um outro box na minha cidade, o Matheus dava um personal lá, e ele me arrumou essa entrevista com o Léo. Tinha acabado de começar a faculdade. Cheguei no box, fui procurar Leonardo, não achava Leonardo. Aí passa Leonardo sem camisa, todo suado, no meio de um odd. Aí falou, não, já vou. Aí foi lá terminar o odd dele, depois que ele veio poder conversar um pouco comigo. Aí conversou um pouco, você quer trabalhar aqui? Falei, quero. Vem aí segundo então. Depois te passo os horários. Não perdeu nem o nome dele. Aí foi isso. Galera, por isso que eu falo, dá pra vocês mudarem ainda. Vocês não fazem ideia como que eu era em 2019. 2019. Eu falo, minha virada chavinha foi em começo de 2019, foi quando eu mudei pra Burning Fox, mas foi um ano ainda meio bagunçado. Aí pós-pandemia foi aí que eu falei, não, preciso mudar tudo. Vai voltar pra pandemia, tem que estar tudo redondo. O legal é que eu peguei essa época toda aí. Então, eu peguei meio de 2019 ali, pandemia. E hoje eu olho pro Leonardo, é outro Leonardo, nem parece o mesmo. Na pandemia, você dentro de casa, eu falei, mano, preciso estudar, preciso fazer, sei lá, vou revolucionar esse negócio. E foi, você presenciou toda essa mudança. Isso que acho que é o seu professor que tá mais tempo lá com a gente. Hoje sim. Hoje sim, né? Hoje sim. Acho que funcionário no geral era a Dani, mais antiga, mas agora... A Josi. A Jo. Não, verdade. não. A Josi entrou depois, né? A Josi era aluna. A Josi era aluna, verdade. Era a Dani que tava há 7 anos. Mas é isso. E você, como que foi essa mudança? Eu tive foi chato, eu fui irritante, eu era o cara persistente. Como foi isso? Você entendeu que fazia parte. Até hoje. Até hoje a gente tem que administrar um pouco, né? Brincadeira. Mas eu tive uma breve experiência no outro box, que até no começo da Skill, um tempinho depois contratou os serviços, né? E aí foi lá onde o Leonardo soube que eu tava na área. E aí eu tava tentando implementar alguma coisa nesse box, que era um box que os donos eram os professores. Então aí acho que já acontece uma coisa que, né, a maioria acho que é isso. A maioria, 90%. Você vai saber falar melhor. São coaches. E aí entendem essa parte de gestão. Isso, que, né, realmente tem que ter essa parte de trás para manter as coisas organizadas. Precisa de alguém para cuidar disso. Porque o coach, ele precisa cuidar ali da aula, dos alunos. E lá não tinha isso. Eu não me considerava coach na época, eu tava no comecinho. Então não tinha processo nenhum. Era só... Eu dava uma introdução às vezes, eu ficava por fora olhando e aprendendo com a aula, mas nada de processo. E aí não deu nem tempo de eu pegar as coisas mais ou menos que você passou por lá. E quando eu vim pra Burning Fox, realmente já tava tudo andando, caminhando, tanto igual eu falei, recebi um PDF, né, já com plano de carreira, essa questão de nomes das aulas, né, o que acontecia, o que podia, o que não podia. E a princípio eu achei muito bom, e eu acho que isso é necessário, porque eu acho que acontece já entra ali... na empresa com uma cabeça diferente. né? Você já sabe até onde você pode ir, óbvio que isso pode mudar, né, isso pode agregar outras coisas, mas você sabe o que a empresa espera e o que você... Eu acho que é uma linha de mão dupla, né? Acho que a empresa te dá ali o que ela espera de você e você vai tentar atender com aquilo e mais, né? Se você quiser mais, você vai tentar doar mais. Mas ali, quando eu recebi o PDF, eu li e falei assim, bom, parece que tá tudo andando. Os coaches, na época, era a época do Enzo. Eu lembro que eu me espelhei muito no Enzo. E aí o Enzo me passava as coisas, o restante dos coaches também. Eu via que ainda existia uma... Resistência? Isso, ainda existia uma resistência entre a equipe, mas a galera ia levando. Entre a equipe que você fala em relação aos processos. Isso, Sim. Ainda não tava, igual o Léo falou assim, hoje já tá automático, ele não precisa mais cobrar nada. Eu sinto que na época ainda precisava disso. Eu não sei se era só comigo, mas eu sentia que a equipe ainda precisava disso.
Mas eu acho que isso é excelente, eu acho que tem que ter isso. Acho que se não tem processo, vira aquela bagunça. Cada um faz o que acha que tem que ser feito, cada um vai... eu concordo, eu acho que tem que fazer isso, o outro fala que não. Se você tem um processo, você sabe o que você tem que fazer, a linha que tem que seguir. O problema dos crossfiteiros, a maioria que abre são professores, e muitos abrem pra treinar, porque amam o esporte. Eles não sabem, né, Não, eles não pensam como uma empresa. Sim. Tanto é que eu falo hoje que na Skill Business a gente busca muito mais trabalhar com academias convencionais, porque realmente a maioria das academias tem alguns professores que abrem, mas eles já... Como a academia, 200 anos de academia, muito grande, concorrências gigantescas, Smart Fit, Blue Fit, eles não abrem mais, mano, eu vou concorrer com esses caras. Eu não vou brincar de casinha ali. Sim. Então, mas eles não têm essa noção, parece, né? O crossfiteiro às vezes abre por amor ao esporte. Sim. O pessoal de academia já entende que é uma empresa. Então eles já têm mais esses processos. E o pessoal do crossfit não. Tanto é que, já fechou um monte. E é por isso. E vai fechar mais, porque a galera não compreendeu ainda esse trabalho. Porque é o que eles estão falando, né? Tipo, todo esse trabalho e todo esse crescimento que eles estão tendo, que o Jefinho, que tá há mais tempo, já tá tendo mais, a Bruna também, é porque também eles entenderam o propósito da coisa. Igual ela acabou de falar. Antes a gente já começou a colocar os processos, só que era empurrado. Lembra que a gente conversava muito, né? Que eu e o Leonardo, a gente conversava muito por fora, né? Tipo assim, a galera não aceita, porque não tem uma visão no médio e longo prazo do que aquilo pode trazer de benefício. Talvez quando ela entrou, ela já tivesse trabalhado no banco, ela já entrou e já entendendo que tem que ter processo. Porque o banco tem processo, né? Imagina. Então talvez para ela ficou muito mais fácil. Ela receber aquilo, para ela era até bom ter uma sequência de trabalho. Sim. Agora já tem outras pessoas que, se você dá a direção, o cara acha que você tá forçando, né? Que você não tá sendo natural e tudo mais. Então o crescimento deles também é através dos processos que são colocados, mas também porque eles quiseram dar essa evolução, né? Então isso é importante também entender que o colaborador, ele vai ter que vir junto, ou ele vai ser expelido da academia, né? Ele vai para um outro lugar que não tem todo esse tipo de trabalho. Que aí ele só vai dar aula. Hoje um ponto importante, que é até uma dificuldade muito grande dos box, não tem muitos profissionais da área do CrossFit. Não tem, cara. Profissional bom? Não tem. É muito difícil. Não tem. Hoje em dia, para você contratar gente, é muito... Por isso que quando você perde um treinador bom... Puta, você fica chateado e tal. Não é porque você tá perdendo só um cara bom, mas você tá perdendo um cara que, compõe o time, um cara que completa, que dá uma boa aula, que tem ali uma presença. Então, quando esse cara sai pra qualquer coisa que ele for fazer, puta, você fala, caramba, agora eu vou ter que pegar outra pessoa, treinar. Nossa, eu sempre tive dificuldade com isso, porque como a CrossFit Moema, né, o time Moema hoje, nós estamos ali, fizemos já 11 anos já, né, é muito tempo. E tem alunos que treinam comigo que são mais velhos que vocês de treino, entendeu? Que dão aula. Os alunos têm 8 anos, 9 anos que treinam comigo. Então é mais difícil de você arrumar um professor que vai suprir as necessidades dessa galera. Porque essa galera que tá comigo 8, 9 anos, se eu colocar eles lá pra dar uma aula, eles sabem dar uma aula. Você entendeu? Eles sabem dar uma... São os mais críticos. Isso, eles sabem dar uma puta aula. Lógico que ele não é professor, ele vai ter dificuldade nos educativos, ele vai ter dificuldade de poder, óbvio, né? Mas há mais essa questão. Então, para ter um professor. Então, quando eu perdi um professor, nossa, cara, eu não dormia, sério, eu não dormia, porque eu falava, onde eu vou arrumar um cara capacitado e tal. Então, então faz muita diferença ter um cara dedicado. É difícil isso, mas também vou até dar um... Mas tem, né? Tem. Não, e o que eu vou falar agora é que às vezes a gente contrata por currículo e não porque realmente é o propósito da empresa. Sim. Então, nesse desespero que o Rocha falou, eu preciso de um coach. Ele vai pegar um coach que já dá aula faz 10 anos, mas todo enraizado às vezes ele era dono de um box, às vezes ele era enraizado, já não quer fazer processos, entender processos novos. Então vale muito bem um processo seletivo. Eu já deixei de contratar bastante professor com processo seletivo, porque perguntas como, você gosta de treinar em grupo ou sozinho? Professor, sozinho. Eu falei, não, então já não quero. Como que você lida com feedbacks e críticas? Não lido bem. Então é importante você ter um processo seletivo. Não é só porque é difícil achar coach que você vai contratar qualquer um. Nos primeiros 3 meses, quando ele não tem uma base, uma cultura, algo dele que relacione com a empresa, até os 3, 4 meses ele vai fingir.
Vai, tipo, fingir que tá tudo bem. Depois dos 4, 5, 6 meses, você já vai ver que o interior dele não faz parte da cultura da empresa e vai começar a ter problemas. Então é algo importante, vocês precisam também relevar na hora de contratar alguém. Não contrate só por currículo ou por desespero de ter um coach. Por isso que eu falo muito de criar as pessoas, né? Basicamente o que a Burn fez com vocês, né? A gente consegue, como ainda está em processo de evolução, né, de crescimento, ainda não tem muito, tipo, uma raiz de outro box, vocês trabalharam há 10 anos e era assim, eu vou fazer igual eu fazia aquele box. Sim. Então é legal vocês construírem com a cultura de vocês, com os processos de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ter excelentes resultados, igual a gente tem. Com certeza. Até porque eu acho que se eu for para um outro box que não tem os processos, eu vou falar assim, nossa, e aí? Vai se sentir vazio. Totalmente. Eu sinto falta. Vai Então... bater no peito e falar, vamos pôr processo? Vamos dar um outro nome aí. Turma, novamente, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, para vocês não perderem essas condições especiais. Então, Jerkbox, Black Friday, a partir do dia 20 de novembro. Peças a partir de R$ 39,00, quase de graça. Dá pra gastar um pouquinho, Dá né? pra gastar, eu sei que vocês gostam de gastar, viu? Com roupa ainda, né? Roupa de treino. Você gasta com roupa de treino? Eu? Homem é foda. Eu não gasto. Eu achei que ele fosse mentir. Sabe como é que o homem Eu achei que ele só gasta. Sabe como é que o homem gasta? Assim, ó. Se tinha uma bermuda aqui agora. Ó, a bermuda tá aqui. 50 conto, 100 conto. Aí você cola e fala, eu compro. Vou comprar. Agora, ir no shopping, ir no... Puta, Mano, aí... isso é mais difícil ainda. Minhas roupas de treino é tudo assim. É difícil. Tava passando, vi, opa, vou comprar. Comprei. Vai falar que eu vou sair pra comprar. Né? Mas, ó, tem não sigam o nosso conselho. Comprem com essa promoção da Jerkbox. Jerkbox vale a pena. Dura bastante. Dura muito tempo. Então. O Jeff tá aqui com essa blusa de meu presente pra ele de 2000 e alguma coisa. 3 tá anos aqui atrás. 3 anos O último atrás. presente que você recebeu. Acho que foi por aí. Não, para com Uns 3 anos. Para. Não, o último foi o grip. O último foi o grip. Nunca ganhei gripe. Eu ganhei o grip. O Jeff tem mais tempo de casa. É verdade. Então, turma, também tem a Brave, agora no Upper Just, que eles estão com condições especiais. Vou falar o preço novamente, que eu sei que vocês não vão nem acreditar, mas é isso mesmo. Bike Remo por R$ 5.899. Então, muito barato. Tá? Preço bom. Super acessível. E produtos de qualidade. E agradecer também novamente a Bernard, que é uma apoiadora aí do nosso projeto. Fechou? Continuidade agora, turma. O NPS, vamos falar Vamos falar do NPS. da evolução do NPS. A gente fez um podcast só disso e foi top esse aí, né? Foi top. Nossa, foi o Rocha deu aula. Eu assisti os trechos desse. Esse foi top. E aí a gente resolveu explicar bem, né? Cada ponto ali. E... Porque é isso que o Jeff falou, né? Quando você entra, você tem as suas dificuldades, né? Então, naqueles 10 pontos que a gente tem, a gente vai tentando criar uma melhora em cada parte. Não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, né? O domínio de turma, né? A voz e tudo mais, ela vai acontecendo gradativamente. Mas o importante é você saber os 10 passos que você tem para melhorar. Isso fica até mais fácil para você poder conduzir a turma, para você poder ensinar, para você saber aonde é os detalhes, né? E aí que a gente tava falando no começo, né? Que o NPS dele no começo lá era melhor nem falar com ele, né? Senão ele ia desanimar. Eu já fiz isso triste. com o professor uma vez. Nossa. Ele já ia sair, eu falei, eu não vou Eu lembro disso aí. Eu não vou passar nota pra ele vai ficar chateado. Ele já vai embora. Vai embora. Eu mandei pro Rocha. Rocha, passa essa nota. Ah, Léo, ele vai embora. Não tem necessidade. Não tem. Mente. Eu subi um pouquinho, então não mandei realmente a nota. Mas então, a NPS é muito bom, né? Assim, o que a gente falou, né? O NPS é bom para todas as áreas do box, né? Então tudo você vai tentar medir ali para estar o tempo inteiro colocando a régua para cima e tentando melhorar e tal. Mas principalmente do coach, né? O NPS é... Tipo assim, eu não trabalhava muito com isso, né? Antes, até porque... eu sou da época do CrossFit lá atrás, então era diferente realmente, né? A gente não se... Na verdade, isso que é o legal que você estava falando, né? Antigamente, quando nós éramos do CrossFit, nós queríamos se distanciar das academias. O nosso objetivo não era ser igual às academias. Nosso objetivo era ser diferentes. Porque ser diferente estava de acordo com a modalidade naquele momento, né? Porque antigamente, quando você pensava em treinar, você tinha só o quê? Musculação. Quero fazer uma atividade física. Musculação.
tinha muita outra coisa. Tinha corrida, tal, mas não tinha nada que permeasse, né? Não tinha, vou fazer handebol, vou fazer voleibol, vou fazer basquetebol. Não tinha um treino pra isso, né? Então, quando o CrossFit chegou, cara, nós descobrimos uma mina de ouro. Cara, isso aqui ninguém faz, não tem. Então, assim, tudo que a gente queria era dar um Tabata pro cara na primeira aula experimental dele. Fazer ele morrer. Não, Tabata. É o máximo de repetições, 8 rounds, 20 segundos, bora. Na Moema, meus alunos vão saber disso. Tinha uma escadinha pra descer. Cara, o que já caiu, o que já a gente que não conseguia ir embora, é real. Mas assim, o que eu tô falando era... Porque nós íamos na contramão. E na época era válido. Porque quem tava procurando a gente era um público que já não queria mais a musculação. Então fazia sentido pra gente ser diferente naquela época. E a gente conquistava os alunos assim. Tem um aluno meu que tá até hoje comigo, o Bruninho. Na primeira aula, o pai dele levou ele no hospital. Porque ele ficou muito dolorido. Tá errado isso. Rabdomiólise. Não deu rabdomiólise. Não deu rabdomiólise. Comigo, na primeira aula experimental foi mais ou menos isso daí. Eu cheguei em casa, eu não consegui descer do meu carro. Eu não conseguia andar. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu gostei. Sou louco. Isso. E aí, assim, alunos que vomitavam e tal. Então, assim, era justamente isso, né? Só que então, era o nosso público. Tanto que eu falo, né? Assim, na época que eu abri o CrossFit, eu fiz o retorno do meu investimento em torno de 4, 5 meses. Loucura. Bizarro. Hoje em dia, 2, 3 anos. Bizarro. Foi assim, negócio... Então, era diferente. Aí o CrossFit, ele foi no ápice. Brum. Só que aí começou a ficar tão difundido e o objetivo ser cumprido, que era o quê? Trazer novas pessoas para a modalidade. E aí começou a fazer o quê? Eu não conseguia jamais trazer a tiazinha, a dona de casa, a senhora, para fazer um Tabata na primeira aula. Ela não voltava. Então, temos um momento aqui, que é justamente a relação da NPS que a gente fala, né? Pô, o momento de mudança, né? Que a gente começou a entender que não, agora nós temos que começar a profissionalizar mais. Não dá mais pro professor ficar dando aula sem camisa. Não dá mais pro professor vir atender suado. Não dá mais. Então a gente começou a ter essa mudança e o CrossFit começou a ganhar mais status de atividade física. Porque é o que a gente fala, né? A modalidade ela surge como um boom e depois ela se torna algo normal. Aí você já entra numa escala já de mais uma atividade física, exato. Assim como foi com Pilates, assim como foi com tudo. Então assim, hoje nós somos mais uma atividade física. É bom, é ruim? Não sei, mas somos mais uma. Diferente de quando eu abri, que nós éramos a atividade física, né? Tipo, a atividade física. Hoje nós somos mais um. Então, hoje também o nosso público é maior, né? A pessoa que procura, porque é o cara que tá cansado da academia, tal. Então, quando ele chega na academia, no CrossFit, ele vai encontrar hoje um local muito mais profissionalizado. E a profissionalização vem através dos processos, que a gente tá falando, e do NPS, onde eu quis chegar falando tudo isso, né? Toda essa história do NPS. Da melhora que o coach ele vai tendo e já todos os pontos que ele precisa melhorar. E aí é onde entra, né? A nossa pergunta é: você sentiu essa evolução? Os NPS te davam um gás ali para você ter esse direcionamento? Puta, ó. Porque você passa, né? Aonde foi isso, a nota individual de cada um dos 10 itens, né? Que eu não vou lembrar agora de cabeça pra falar, mas cada uma dos 10 itens. Você lembra, Jeff? Os 10 itens? Não lembro de cabeça, não. Nossa, já ia ficar com medo se ele falasse lembra. Eu falei, eita, eu não lembro. Lembro sim, tal. Mas enfim, quando a gente bate o olho lá, a gente já sabe. Mas aí você conseguia ver que é individual, né? Então, tô ruim aqui, tô bom aqui, vou melhorar, mais no próximo, vou melhorar aqui. Fala um pouquinho aí. Cara, isso é bem louco. Logo nos primeiros lá, o meu NPS dava melhores notas com interação ali de pessoa a pessoa, né? Era carisma, era conversa com o aluno, eu não lembro os outros pontos. Interação com o aluno, carisma, entusiasmo. Isso. Aí nesses aspectos aí tava sempre alto ali, batendo quase no máximo, mas controle de turma, conhecimento técnico, isso dava um pouco mais baixo. Mas como o Léo falou, era a parte do estagiário, eu tava estagiando na época. Isso. Não tinha tanto problema. Mas tentei correr atrás disso. Meu primeiro NPS que deu bem alta foi quando eu empatei com um dos coaches lá. Teve um desempate que deu 1 ponto de diferença. Mas... 0,1. 0,1 ponto de diferença.
Mas aí foi quando eu consegui equilibrar melhor todos os 10 pontos do NPS. É igual competição, né? Não ganha quem tem o melhor um ou outro. Se você tiver uma nota ruim, Tem que ser uma média, né? uma média, ganha O quem tá equilíbrio. na média. Se Isso. você tiver uma nota ruim, a fórmula lá, ela acaba com você. Já te joga lá embaixo a nota. Aí depois o próximo NPS, depois desse daí, aí consegui equilibrar um pouco melhor. Minha controle de turmas aumentou um pouco, mas ainda continuou. Carisma ali, a interação pessoal mais alto. Aí naquele último ano da faculdade, que eu te pedi pra tirar um pouco esse processo, que tava com muita coisa, que eu comecei a estudar um pouco mais, aí o controle de turma, conhecimento técnico aumentou. Só que eu fiquei tão focado nisso que a minha interação com os alunos caiu. E eu então lembro que eles eu vi um comentaram desequilíbrio. isso. Eles falaram, nossa, o Jeff tá muito sério. Tal. Sim. E eu falei com o Léo depois, nossa, Léo, deu pra ver certinho aqui que deu essa mudança. Aí agora tentando corrigir de novo, vamos ver como vai ser o próximo aí. A importância da gente dar essa ferramenta pros nossos alunos, né? Tipo, o Jeff, aliás, todo mundo cresce profissionalmente, pessoalmente também, pelo feedback de onde eles estão todos os dias com os alunos, mostrando pra eles. O Jeff conseguiu ver a diferença, ele realmente viu que ele estava mais sério. Talvez não ia enxergar isso. Eu tava bem sério, eu tava dando aula assim. Porque tava focado na parte técnica, né? E aí é o lance do equilíbrio, né? Ele focou e falou, cara, eu quero ser um bom professor. E pra ele ser um bom professor, era focar na parte técnica e, tipo assim, não vou ficar brincando muito, eu vou dar a aula, né? Foi nisso e também que o último ano tava com o TCC na cabeça. Eu falei, herói, Snatch aqui, nossa, meu TCC eu não fiz ainda, né? E ficava nisso. Aí às vezes acabou ficando um pouco mais sério, mas agora... Sim. E vocês, na época que a gente faz o NPS, vocês sentem uma pressão ou vocês já ficam ansiosos pra nota? Vocês acham também que tem como você e o Bruno já disputaram muitas vezes, é uma disputa saudável? Vou ganhar de você, Quem ganha das duas unidades, em relação à nota de 0 a 100, a partir de 70 ou de 60 ganha um bônus? 70. Ganha bônus independente. E quem ganha das duas unidades, aí a gente dá um prêmio extra. Que o Jeff já foi 2 vezes para um resort, né? Foi 2 vezes. E a outra vez foi o Bruno. Na época do Enzo, acho que ele foi pro Vale das Grutas também. Enfim, mas... É uma disputa saudável, às vezes você brinca com o Brunão, vocês ficam ansiosos pra receber É uma disputa legal. A gente não fica tão ansioso na aula não, porque é uma aula como qualquer outra, a gente só mantém o que a gente já faz mesmo. E quando eu mando a nota? Mas quando você manda a nota, a gente fica assim, oi, aí, quando você foi? Aí, quando você foi? Não, fala você primeiro. Fica nessa disputa, mas é uma disputa legal. É uma disputa boa. Nunca senti que foi uma disputa negativa. Não. E eu acho igual ele falou, igual você perguntou, vocês ficam pressionados. E não é uma aula, né, Léo? Tipo assim, não adianta, Se você dá 5 aulas no dia, são 5 aulas nesse dia, mas no outro dia mais 5. Então não tem como você ficar pensando, eu vou dar, né? vou ser excelente. Vou agora nesse não adianta, entendeu? Então é um trabalho. Eu acho que o NPS é um reflexo do que você tá sendo ali no seu dia a dia. De uma forma espontânea, né? Porque se não for espontâneo, então de que vai adiantar? Acabou o NPS. Não adianta. Então, realmente, eu acho que é a melhor forma. É muito bom, eu acho excelente. Eu vim de outra área, então eu nunca... O NPS tem no banco, né? Mas não pra você como funcionário, né? Então é um outro NPS. É outro NPS. Então isso, ainda mais pra mim, uma área nova. Isso foi excelente. Você já teve quantos NPS? Acho que já foi uns 3, 4? 3. A Bruna melhorando? Teve uns 50, o seu último foi 88, 89. 50? O primeiro. Não foi 50. Foi quando? Perdeu de mim no primeiro? Eu pego aqui no meu celular. Não, mas não foi. Acho que o último foi 89. 89. Acho que foi alguma coisa assim. Foi. Então, mas teve uma grande... Não, todos crescente. O meu... No começo, eu sempre me cobrava não, né? No começo, que foi a primeira resposta que eu tive, acho que veio muito entonação de voz baixa, que mais? Controle de turma. E tudo... O que eu sempre reparo é se tá crescente, entendeu? Se teve alguma coisa que estagnou ou se teve alguma coisa que diminuiu. Graças a Deus nunca diminuiu, foi só crescendo. Show de bola. E pra gente finalizar um pouquinho desse assunto do NPS, queria também falar dessa importância da área do Rocha. Na época sua já era o Rocha, não era? Já era o Rocha. Então você pegou sempre já de mão beijada. Eu tô antes deles, né, pô? Não, porque eu acho que vocês entraram junto, mais ou menos. Não, Rocha entrou tá doido. no início de 2019, Rocha. Quando mudou pra Merfox, né? Eu entrei uns meses depois. E você sempre mandou o treino bonitinho, né? Sempre.
E a importância também. Então, você vai falar dos treinos agora? Da importância de receber o treino. Então, os treinos a gente teve várias formas já que a gente já passou o treino já. E eu acho que o Jefinho, quando ele chegou, a gente fazia a reunião. Toda vez que eu vinha, a gente fazia um encontro. Era assim? Você pegou essa época? Não, acho que não peguei. A gente passava já a semana? Não peguei. Eu acho que a gente chegou a fazer isso alguma vez, acho que por videochamada. Então, a gente fez também, uma vez também, tentou. Porque é sempre mais difícil você conseguir passar, né, o todo para todos os coaches terem horário, né? Tipo, todo mundo livre, tá o horário. A gente tentava fazer. Então, todas as vezes que eu vinha pra cá, né? Então, no começo eu já vinha 2 vezes por mês. E toda vez que a gente vinha, a gente já batia as 2 semanas. Então passava o que era ser feito em uma semana e na outra. Então já ficava certinho. Aí quando eu vinha na outra 15, a gente já passava as outras 2 semanas. E a gente fez assim durante o tempo. Aí depois a gente fez sobre videochamada. Então a gente passava também. Mas essa não durou tanto também. Fizemos um pouco. E depois a gente começou o processo de enviar escrito os vídeos. Até que eu mandava para os alunos também. Mandava para os coaches, né? O vídeo dando a explicação geral da semana. Aí também depois, né, tudo que você vai... Aí cansou também aquilo. E hoje a gente faz envia o treino e envia todos os áudios de cada dia, né? De cada dia pra galera poder ter uma noção. Mas fala aí o que você... Não, a importância de receber um treino antes, porque a gente sabe que muitos box... Tem box, às vezes, que o professor só descobre a aula na lousa. Isso eu já vi. Já trabalhei com bastante box que o coach... E muitos coaches também não colocam o treino no aplicativo. Teve um até que a gente está trabalhando agora na Skill, porque a gente faz a parte de recepção de alguns boxes da Skill. Então a gente fica com a parte de vendas e tudo mais. E aí um aluno mandou, mas por que vocês nunca postam treino? Aí a gente chegou no cara e falou assim, mano, por que você nunca posta treino? Nunca pediram. Aí eu falei, mano, é o básico. É o básico. Né, tem um aplicativo para isso, né? Exatamente. Mas tem vários... head coaches aí que montam treino na hora, na cabeça. Não é igual o Rocha que que estuda, que manda para vocês o porquê da semana. E acho que vocês podem falar um pouquinho como que é ter isso, esses áudios que ele explica, como que é a parte boa, né? Não tem parte ruim, né? A parte boa de vocês conseguirem comandar uma aula na semana já sabendo o treino, já tendo estudado sobre ele, já entendendo o propósito da semana e do mês também, né? Eu acho assim, vai muito também, eu acho que os áudios eles são ideais porque senão ia ter uma interpretação de cada um, né? Então o áudio, por mais às vezes eu acho que teria que ter até mais áudio. Eu falo que às vezes eu sinto até falta de mais explicações ali. Feedbacks, Rodrigo, feedbacks. Não, ela já falou, mas aí esses dias o Jefinho... Eu esqueci de ouvir o áudio. O Jefinho mandou pra mim, ei, que é isso aqui? Aí eu... Ouviu o áudio? Você ouviu o áudio? Não, você ouviu o áudio? Ele mandou normal, às vezes passou, né? Mandou 2 semanas seguidas, eu olhei porque era um exercício que eu nunca passei. Legal, era um exercício que eu nunca passei. Qual que aí era chegou no dia... Era aquele de pular na caixa com as 2 pernas, trocando. Sei. Massa, isso aí ficou legal, pode colocar mais. Isso é bacana. E aí o Jefinho mandou... Foi bem, aí o Jefinho mandou, eu falei, eu posso te falar, mas você escutou o áudio? Aí ele, puta não. Puta merda, não aí ouvi. Eu falei, então, aí ele escutou e já sacou na hora. Não, já saquei aqui, tal. Aí eu dei falei, não, então já pensa nisso, postura, tal, não sei o quê. E beleza, né? O que ela falou, do áudio, né? E é muito complicado isso por isso, porque assim, tem gente que não vai escutar. E, cara, eu tenho certeza, velho, que de 100% eu tenho certeza que pelo menos uns 80% não escuta. Não escuta, tenho certeza. Até porque a aula, às vezes o cara quer mudar um negócio na aula, quer mudar um contexto e tal. E assim, é o que eu falo pros coaches. Não tem problema você mudar um contexto da aula. Não tem problema. Né? Você tá ali, você sabe da importância do que passar ou não. Mas você tem que entender que você não pode fugir totalmente do que é o planejamento da semana, né? Pô, se você tá falando que é pra trabalhar um snatch balance, você não vai trabalhar um short press. Tem um porquê de trabalhar o snatch balance, não um short press. Se fosse, seria o short press, não o snatch balance, tá? Então, nesse contexto, né? Então, assim, quando eu passo o áudio, eu tento passar o quê? Os pontos mais importantes daquele dia. Tem dia que é um treino simples, não tem muito o que falar, né? Tem dia que, eu já nem falo do aquecimento, o aquecimento já é simples. Então, eu falo mais a parte do skill e a parte do odd. Então tem dia que é simples, o skill é snatch, cara. Tenta trabalhar alguns pontos, bababá. O odd é simples, corrida com... Então tem dia que já é mais complexo, mais contexto. Então você tem que explicar mais o que você quer, né? Então acho que isso que é o importante. Eu, por exemplo,
Eu dou uma olhada bem... Eu sou muito ruim de memória. Então, assim, que nem... Pergunta qual foi o treino de... Que ontem eu não tava aqui, né? Mas, perguntar, dei aula ontem, qual o treino de ontem? Eu já esqueci. Eu não lembro. Eu também. Não adianta. Até ele, às vezes, vem daqui treinar na sexta. O que é o treino? Eu sei que fez, meu filho. Mas aí ele fez faz tempo. Essa é a ideia. Ele tem essa desculpa. Mas... porque eu tava falando isso... De receber, de ter, porque você esquece do que é o treino, tal, mas eu sempre dou uma olhada no treino na semana, mas os áudios mesmo, eu sempre olho, eu vou de carro pro box, então toda vez eu já conecto no Bluetooth, eu sempre coloco o áudio, sempre. O áudio eu sempre ouço, antes, mas é sempre ali, tá sempre fresco. O áudio eu sempre escuto. Porque... E eu acho que às vezes no áudio, por mais básico que ele seja, sempre tem alguma coisinha ali importante, sabe? Que você pode levar pra aula, alguma coisa, algum toque que você deu ali que, óbvio, tá ali escrito, você não vai deduzir. Algumas coisas sim, outras não, mas tem toques que tá ali só no áudio. No áudio, numa descrição, né? Porque o que tem que entender, né, quando a forma que a gente trabalha, né, nesse sentido, é como se você estivesse indo pra uma reunião. E como é que você vai pra uma reunião... Exato. Sem informação. Você tá indo pra uma reunião, você vai ter que apresentar algo para as pessoas que estão nessa reunião. E como é que você chega lá, em cima da hora, sem ter... E se alguém te faz uma pergunta XY, você não sabe responder? Então, ter essa leitura, ver o treino, que nem, enviou o treino. Enviou lá eu envio sempre, geralmente assim, até eu tento sempre enviar a próxima semana, sempre até quarta-feira ou quinta-feira da semana anterior. Tento sempre antes, mas quarta-feira. Cara, recebeu o treino, bate o olho. Mano, é simples, esse bater o olho não vai durar 1 minuto. Bate o olho no treino, olhou, aqui tem um negócio que eu posso pensar, aqui outro, beleza. No final de semana, bate o segundo olho, olha de novo, detalha o que tem. É a melhor coisa, cara. Porque eu monto meus treinos, ok. Mas eu já trabalhei em box, que era o outro cara que montava. Só que ele não me passava o treino. Só que pela minha experiência, e era meu sócio, né? Numa outra CrossFit. Ele não me passava o treino. Porque eu não sei como é que ele montava, ele não me passava o treino. Mas pela minha experiência, ok. Eu conseguia desenrolar alguma coisa. Mas, cara, ter o treino antes era, fenomenal, né? E o Jefinho? Eu costumo olhar o treino, cara, a hora que você manda. Chega no grupo lá, eu olho só o áudio, que às vezes eu não ouço, porque normalmente quando ele chega eu tô no box, né? Então tá conectado. Tocando o som lá. Aí eu vejo o treino na semana seguinte e eu tenho o hábito de olhar o treino na noite anterior. Boa. Então, por exemplo, vou dar aula amanhã, hoje antes de dormir eu vou olhar o treino pra saber o que é. Pelo menos pra eu chegar um pouco mais tranquilo, não chegar tão perdido no que eu vou fazer. Isso me ajuda. Porque esse lance é o seguinte, né? Que a gente tava... Às vezes você vai ter uma adaptação para um aluno. Às vezes você tem um aluno novo. Então tem uma experimental naquele dia. Então a gente tem que entender que a gente está acostumado com as adaptações cruas, simples, né? É pull-up, então passa não sei o que, arremada. Não sei o que, passa não sei o que. Você já tem a dedução. Só que às vezes você descer uma casa não é o suficiente ainda para ser uma boa adaptação. Então você só vai saber isso se você for olhar o que é o treino. O que tem na semana. Às vezes vai dar um exercício, você vai reduzir o exercício, só que esse exercício já vai ter na semana. O cara tá começando agora, tá na primeira semana de treino, já vai ficar repetindo os exercícios demais. Então vou colocar algum outro pra ter um estímulo diferente, pra que na semana ele treine a semana e fala, cara, essa semana treinei bem, fiz muitas coisas diferentes, que esse é o intuito do CrossFit. É você conduzir o treino de uma forma que seja o tempo inteiro uma novidade. Claro, dentro de um contexto, né? Mas uma novidade. Então, acho que o professor tem que ter essa noção quando ele recebe o treino e só vai saber se ele conseguir olhar o treino, né? Sim. Acho que é isso, galerinha. Boa. Muito obrigado, de coração, por essa troca. Agradecer aí o Jeff e a Bruna. Falar também que o QR Code aqui da Skiforall vai estar na aula toda, que é a nossa plataforma online, com aulas com vários coaches, vários gestores, com periodização para boxe, para atleta, gestão. E então vai ficar aqui também, é só bater o QR Code. E os nossos patrocinadores, quando a gente fala deles, vai aparecer também. Então não perca essa oportunidade. E muito obrigado, turma. Valeu, galerinha. Obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Valeu.